Bom dia, boa tarde. Na hora que eu postar, acho que será boa noite. Estamos começando mais um café da manhã com Débora, café com Débora, café da tarde, café da noite com Débora. Como você preferir chamar. Meu cabelo hoje está horrível, todo mundo tá vendo, mas eu não sei como estava pior. Estava preso ou armado, né? Ele está assim, uma coisa volumosa hoje. Mas não é sobre o meu cabelo que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar hoje sobre Deuteronômio, esse livro que não é Números, porque Números foi o livro que mais demorou para acabar. Mas já tá acabando, gente. Não faltam muitos capítulos. A gente ainda vai ter um tempinho à frente, mas tá acabando. E tô feliz porque hoje é quintou, né? Quase sextou. E o Senhor esteve conosco, está conosco todos os dias. E eu sou muito feliz por viver uma vida com Cristo todos os dias. Poderia viver melhor, né? Mas a gente está se aprimorando pouco a pouco, dia a dia. Tem um louvor que diz: Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. Jacó segurou o anjo e agarrou o anjo e não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E Jacó respondeu e disse: me dá a minha bênção pra depois subir. Me dá a minha bênção pra depois subir. Me dá a minha bênção pra depois subir. Jacó segurou o anjo e agarrou o anjo e não deixou subir. Jacó segurou o anjo e agarrou o anjo e não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E Jacó respondeu e disse: me dá a minha bênção pra depois subir. Me dá a minha bênção pra depois subir. Me dá a minha bênção pra depois subir. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, porque todos os dias o Senhor tem derramado uma bênção nova sobre nós. Todos os dias o Senhor tem nos cuidado de nós, demonstrado o seu amor, o teu carinho, a tua proteção. O Senhor é um Pai zeloso, amoroso, e o Senhor é digno, acima de todas as coisas, de receber honra, glória, poder e majestade. Te adoro por tudo que tem feito e sei que irá fazer infinitamente mais do que eu peço, do que eu penso, ou do que eu imagino, ou do que eu falo. O Senhor é Deus de milagres e de maravilhas. Te louvo em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Jacó segurou o anjo. Hoje nós vamos ler 2 capítulos. Capítulo 19 e o 20. Capítulo 19, versículo 10. Façam isso para que não se derrame sangue inocente na sua terra, a qual o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, e para que não sejam culpados de derramamento de sangue. O que ele está falando aqui? Porque eu separei esse versículo. Que ele está falando das cidades de refúgio. O que acontece? A cidade de refúgio é para aquelas pessoas que elas mataram sem a intenção de matar. Como assim? Ele coloca um exemplo aqui. Vamos supor que 2 trabalhadores foram lá cortar uma árvore. Aí na hora que esse trabalhador levantou o machado foi lá, caiu e matou a pessoa que estava junto com ele. Ele não tinha inimizade nenhuma entre essa pessoa, ele não tinha ódio. Então, mas a pessoa tá morta. O que ele faz? Como ele não matou, né, na intenção de matar, ele vai para a cidade de refúgio. E aí ele fica lá, né? E o que acontece? É diferente de quando a pessoa maquina, né? De quando a pessoa vai e mata porque ela queria acabar com aquela outra, porque ela já tinha isso no coração dela. Aí essa outra pessoa, ela não tem o direito a permanecer na cidade de refúgio. Sabe o que eu entendo em relação à cidade de refúgio? A cidade de refúgio, ela é um lugar, vamos supor, para nós, que muitas vezes erramos, muitas vezes cometemos erros, vamos dizer assim. Ela é um lugar que o Senhor designou para que haja a proteção dele, para que a gente muitas vezes não seja pisado, não seja
no caso morto, por outras pessoas. O Senhor, para você ver, ele é tão amoroso e ele é tão cuidadoso que ele separa isso. O Senhor tem esses lugares de refúgio para nós. Um lugar, muitas vezes a gente faz algumas coisas erradas e a gente sabe que errou. Mas quando nós temos Cristo, a gente se arrepende, lógico, mas a gente vai para esse lugar, que é o refúgio, que é o refrigério. É um lugar onde as críticas não nos alcançam, onde o preconceito não nos alcança, onde o julgamento das pessoas não nos alcança. A cidade de refúgio é um lugar para proteção nossa. Então, é muito interessante. E aqui ele fala sobre para que não derrame sangue inocente. Então, Deus, ele considera essa pessoa que matou, né? Que matou sem a intenção, mas matou, como alguém inocente. Então, ele queria poupar o povo, sabe? Ele queria diminuir as injustiças, diminuir aquilo que acontecia de errado. Versículo 15 do capítulo 19. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Isso é muito importante em qualquer coisa que aconteça com a gente. A gente tem o costume de, porque a gente gosta da pessoa, de ouvir só um lado, de defender o lado dessa pessoa, porque a gente gosta da pessoa. Então a gente vai defender ela, independente se ela estiver errada ou não. A gente precisa aprender a usar isso aqui, a ouvir mais de 2 ou 3 testemunhas. A gente tem que aprender como povo brasileiro, como nação brasileira, que a gente não pode ser parcial. Nós temos que ser imparcial nos nossos julgamentos. E isso é o mais difícil que ocorre na nossa nação. A gente sempre vê as pessoas colocando um único peso sobre determinado caso. Vemos muitas coisas na TV, nas notícias, e a gente tem a questão de colocar o nosso julgamento ali, o nosso julgamento de valor, né? Aquilo que a gente acha que é certo e errado. Mas aqui, o Senhor está nos ensinando a analisar a situação, a não ver só de um lado. Para você ver aqui, ele fala assim, se uma pessoa vai e aí ela dá um falso testemunho, naquela época eles colocavam, vamos supor, e aí eles descobrem que foi um falso testemunho, toda a pena da pessoa que iria para quem essa pessoa testemunhou contra, vai para ela que deu um falso testemunho. Então, para vocês verem, aqui eles dizem até o olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Por quê? Porque aqui a gente está falando de Antigo Testamento. Antigo Testamento é a antiga aliança. Quando Cristo veio à Terra, Cristo nos ensinou de outras maneiras. Cristo falou sobre o amor. Cristo mostrou tudo o que envolve a graça, o poder, a misericórdia, sabe? Então, a gente precisa também pesar isso, né? Capítulo 20, versículo 3. Ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles. Pois o Senhor, seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês, contra os seus inimigos, para lhes dar a vitória. Então, quem está falando isso aqui é o sacerdote. Ele tinha essa função. Mas Deus, ele já tinha falado antes que ele estaria com o povo nas suas lutas, sabe? Nas suas batalhas, nas guerras, né? A gente está falando sobre as leis sobre a guerra. E aí o que acontece? O sacerdote ele não estava só injetando uma injeção de ânimo nos soldados, quando ele falava isso. Ele estava falando a realidade. Ele estava falando que o Senhor tinha tratado com ele. Ele estava falando que iria acontecer.
Acho que isso que é tão importante, porque o povo judeu é tão bem sucedido, porque eles têm a certeza, eles têm a convicção de que tudo que eles possam enfrentar, tudo que eles possam passar, o Senhor está com ele. Eles têm essa certeza, sabe, de que eles não estão sozinhos. Eu acho que é isso que a gente precisa ter com a gente, com o nosso povo. Saber que independente das dificuldades, de tudo aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, o Senhor, Ele está conosco, Ele não nos abandonou. Que Ele está lutando as nossas guerras, Ele está pelejando por nós. Aí, ó, versículo 8. Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para a sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Então aqui ele foi falando, tipo, alguém comprometido que vai se casar, volte para casa. Alguém que plantou uma vinha, desfrutou dela, volte para casa. E eu fiquei pensando, né, por que ele falou isso? Principalmente nesse versículo da coragem, se você não tivesse falta de coragem. Porque geralmente quem é contrário de corajoso, covarde. Quem é covarde, ele contamina as outras pessoas. Não ficou feio isso, né? Contaminar. Quem é covarde, ele vai desanimar as outras pessoas. Então, eles jogavam aqui no exército: ó, você tá com medo? Cai fora. Você vai casar? Cai fora. Você vai desfrutar da sua vinha? Você construir, daí vai. Aqui só vão ficar os valentes. Aqui só vão ficar pessoas que têm condições de lutar a batalha pelo povo, né? E é isso. Versículo 16 ao 18 do capítulo 20. Contudo, nas cidades das nações que o Senhor, do seu Deus, lhes dá por herança, não deixe vivo nenhum ser que respire, conforme a ordem do Senhor, o seu Deus. Destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Senão, eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor, o seu Deus. Eu quero terminar com esse versículo incrível. É o seguinte, gente. Por que Deus ele foi tão radical nessa lei aqui? Por que ele falou assim: matem todo ser que respira? Porque muitas vezes o povo não pode se envolver com nações que praticam coisas diferentes, porque eles são influenciados, porque eles começam a praticar aquilo. Na nossa vida, por exemplo, se a gente vive com uma pessoa que ela faz algo errado, a tendência da gente ir pro lado dela e praticar aquilo também é muito provável, isso acontecer. A gente tem que se isolar? Não. A gente tem que conviver com todo tipo de pessoa. É porque a gente precisa ser instrumento de bênção na vida de algumas pessoas. Mas a gente não pode imitar o comportamento delas e a gente não pode tomar essa postura errada delas para nossa vida. A nossa vida com Deus, a nossa vida diante da sociedade tem que ser de acordo com os princípios que a gente já estabeleceu, que o Senhor estabeleceu para nós. A gente precisa ter essa postura, a gente precisa ter essa posição firme, né? Que o Senhor vai nos dar, vai nos fazer conquistar. Mas eles são eles e nós somos nós na nossa forma nosso relacionamento com Deus, na nossa vida com Deus, na nossa forma de viver. Então, viva uma vida com Deus, viva uma vida plena com Deus, viva de acordo com os propósitos do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor, toda velhinha, a palavra do Senhor, e você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. Garanto que são coisas maravilhosas. Tá certo que você seja feliz hoje, e você tenha um dia produtivo, se realize no seu trabalho, seja próspero, que você estude bastante, adquira bastante conhecimento, aplique bem o seu conhecimento, para que você seja agora da nossa nação no futuro, tire boas notas, vive em amor com a sua família, se divirta com os seus amigos, namorado, namorada, noivo, noiva, enfim, seja pleno e completo em tudo que você fizer, tá certo? Assistam meus vídeos, se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem, comentem, ativem as notificações, todo dia tem vídeo novo, ativem o sininho. E é isso, gente. Terminamos mais um quintou.
que você possa ir à igreja, buscar a Deus e que você possa provar o melhor de Deus todos os dias. Todos os dias tem café da manhã com Débora, tá bom? Busque a Deus sempre. Beijo, Deus abençoe vocês e eu também.